Professores, qual foi a melhor resposta espertinha de um aluno que vocês já ouviram? Quando eu dava aula para a primeira série, estávamos escrevendo sobre o Dia de Ação de Graças. As crianças tinham que fazer um desenho de sua família celebrando e escrever sobre isso. Uma menina desenhou só a mesa e as cadeiras. Eu sabia que ela simplesmente não tinha vontade de fazer o trabalho. Então tentei incentivá-la. Perguntei onde estava a comida e a família dela. E ela respondeu, eles estão lavando os pratos. Tinha que dar crédito a ela por ter apresentado um argumento lógico para não fazer o trabalho. Não sou um professor, mas testemunha como aluno. Havia literalmente 30 segundos restantes da aula e meu amigo começou a recolher as coisas. A professora não pareceu se importar, mas quando o sinal tocou e o meu amigo se levantou para sair, a professora disse a clássica frase: a campainha não dispensa você, eu dispenso, e ele apenas continuou andando. Chegou na porta da classe e disse: se ela decide quando eu posso entrar, ela decide quando eu posso sair, e simplesmente saiu caminhando da sala. Tem uma professora que disse a um colega, nada de bebidas durante a aula. Ele se levantou, pegou a bebida da professora e jogou no lixo junto com a sua própria bebida. Ela o mandou para o diretor na hora. Eu estava indo mal em uma classe do ensino médio, porque minha mãe tinha câncer cerebral em fase terminal. Um único professor constantemente me incomodava, mesmo sabendo da situação. Eu não era um mau aluno, apenas ficava muito distraído devido à situação em casa, e nem sempre conseguia me concentrar. Eu acabei perdendo 2 dias de aula devido ao agravamento da condição da minha mãe. Um dia antes dela morrer, o professor deixou uma mensagem de voz em minha casa cobrando meus 5 deveres de casa que ainda faltavam. Mas ninguém em casa realmente se importou. Não fui à escola por uma semana após a morte dela, e quando voltei disse a ele: bem, agora que ela está morta, posso finalmente terminar essas tarefas, certo? Acho que ele finalmente entendeu. O diretor deu uma boa comida de rabo nele também. Isso foi enquanto eu trabalhava com crianças de 9 anos. Estávamos resolvendo problemas com números, e uma criança estava tendo problemas com uma conta. A soma era: você tem 40 doces. Você dá a metade dos seus doces para o seu amigo. Com quantos doces você fica? Para ajudar ele, eu pego 40 botões e digo para a criança: aqui estão 40 doces. Se você me der a metade, quantos vão sobrar? O moleque se vira para mim e diz: não posso te dar os doces. Você não é meu amigo. A resposta foi do professor por um aluno. Tinha um aluno que ficou algumas semanas sem vir às aulas. O conselheiro avisou aos professores que seu pai havia falecido, e ele estava passando por um período difícil. Um dia eu puxei de lado depois da aula. Disse a ele para não se preocupar com nenhum dos trabalhos que ele tinha perdido. Concentre-se em passar nas suas outras matérias, que farei as coisas funcionarem aqui. Eu era o professor de inglês do 10º ano dele. O garoto tirava nota 10 até o dia que o seu pai faleceu. Corta para algumas semanas depois. Sou chamado ao escritório do conselheiro para uma reunião com os outros professores do aluno. Eu verifiquei 2 vezes e ele está indo muito bem nas minhas aulas. E o trabalho que eu designei foi entregue no prazo, embora eu tenha dito a ele que não precisava. Então, não tenho ideia do que está acontecendo. Descobri que seus outros professores não eram tão tolerantes com o trabalho de conforto quanto eu. Ele tinha ficado para trás em todas as suas outras aulas. Agora ele corria o risco de ser reprovado em tudo menos na minha aula. Ele teria que repetir o ano certo em inglês. O conselheiro me pergunta o que fiz para ajudar o aluno. Bem, eu disse a ele para não se preocupar com nada que ele perdeu, e que até onde eu estava preocupado ele já estava atualizado e ele poderia dar o seu melhor nas outras matérias daqui para frente. Um dos outros professores gritou: não vejo por que precisamos da opinião do senhor Ezedragon. Ele apenas deixou o garoto pular o trabalho. Isso não ajuda. Eu respondi: o pai da criança acabou de fodendo morrer e você realmente acha que as últimas 6 semanas de história vão realmente fazer a diferença para ele? O conselheiro sorriu e apontou para mim. Eu convidei o senhor Ezedragon porque sabia que ele diria algumas coisas que não tenho permissão para dizer. Levei minha classe de crianças mais humildes em uma galeria de arte. Enquanto esperávamos pelo início da excursão, brincamos no pequeno playground perto da porta. Um garoto riquinho da escola de uniforme se aproximou de 2 dos meus meninos e disse: aposto que sou mais esperto do que você. Eu assistia para ter certeza de que nenhum sangue fosse derramado. Meus alunos podem se manter em praticamente qualquer lugar e eles não aceitam insultos casualmente. Meu menino perguntou: você está na 2ª série? O menino disse que sim e outro dos meus meninos disse: então, todos nós somos do 2º ano. Portanto, todos somos 2º grau inteligentes.
e voltou a escalar as barras de ferro. Mas o garoto riquinho da escola continuou. Eu sei que sou mais inteligente. Vamos fazer um pouco de matemática e eu provarei. O garoto mais durão da minha sala olhou esse cara bem no meio dos olhos e disse: bem, pelo menos sou inteligente o suficiente para não pensar em matemática enquanto estou me divertindo no parquinho. O meu professor de história passava a metade da aula fazendo piadinhas dirigidas aos alunos. Um aluno em particular sempre escutava as piadas e nunca respondia de verdade. Por fim, o professor o chamou e deu um sermão de brincadeira sobre como se defender, usando seu discurso de: você tem que ser um homem, você tem que ser como eu. E o aluno respondeu: se decida, quer que eu seja homem ou quer que eu seja como você. Para quem está se perguntando, isso aconteceu quando eu estava no ensino médio no final dos anos 80. É um daqueles momentos que nunca, jamais esquecerei. O aluno A diz ao aluno B: cara, cala a boca. A professora diz: aluno A, não falamos assim. No futuro, encontre uma maneira mais adequada de se expressar. O aluno A diz à professora: desculpe. Depois se vira para o aluno B e diz: cara, por favor, cale essa boca. Não é um professor, mas um garoto estava usando xingamentos durante os estudos sociais. E outro garoto que viu contou ao professor. O professor confronta a tal criança, dizendo: Tom disse que você estava xingando. O garoto com toda paciência responde: bem, este foi durante os cursinhos para exames de admissão. O professor de matemática reduziu um determinado problema a uma forma mais simples e desafiou os alunos. Então, essa expressão não se encaixa em nenhuma das formas padrão fornecidas, para que possamos encontrar a integral particular. O que vocês acham que devemos fazer? Uma criança gritou. Pular para a próxima pergunta. Eu ensinei em uma escola do centro da cidade. Estávamos conversando sobre números primos. Então eu pedi às crianças que me dessem números, e nós descobriríamos juntos se o número era um número primo, ou não. Uma criança não estava prestando atenção, então por ser uma jovem professora, pensei em pegá-lo desprevenido e chamá-lo. Foi algo como: Mark, você tem o número? Eu preciso do seu número. Putz, vai com calma, garota. Podemos conversar depois da aula. A sala inteira perdeu a cabeça, e eu fiquei vermelha de vergonha. Eles então começaram a rir de como eu fiquei vermelha. Em uma aula de física do ensino médio, estávamos aprendendo sobre o atrito e o que varia com sua força. Então, o professor pergunta: como engenheiro, quais seriam algumas das partes difíceis em se projetar? Digamos, pneus de corrida. Alguma criança na parte de trás diz: conseguir sair da cama de manhã. Honestamente, essa é a parte mais difícil de qualquer coisa na engenharia. Eu testemunhei uma bastante triste. Na minha aula de química, do segundo ano, um de meus amigos estava passando por alguns problemas familiares, e seu pai acabou o abandonando. A criança estava indo mal durante a aula, e uma professora disse: quer que eu ligue para o seu pai? E ele respondeu: se ele atender, por favor diga a ele para voltar para casa logo. Um dos garotos da minha turma de matemática sempre dormia em sua mesa. Um dia, o professor chamou ele para responder a um problema no quadro negro. Ele acordou, resolveu o problema com zero de dificuldade e voltou a dormir. O professor repetiu a mesma coisa algumas vezes, com resultados semelhantes, e depois disso, deixou ele dormir o resto do ano. Obrigado por assistir vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.